Olha essa questão 58 do Enem 2011. Ela fala que a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Mas, para que a gente consiga isso o tempo todo, a gente precisa utilizar hidratantes umectantes, que são feitos à base de glicerina e polietileno-glicol, duas substâncias aqui apresentadas. Se o que a gente quer com o hidratante é que ele deixe a pele com mais água, né, mais hidratada, o que a gente espera? Que essas substâncias presentes no hidratante consigam reter água. E como que vai reter moléculas de água? Através de interações entre essas moléculas e as moléculas de água. Bom, aqui nós estamos falando de interações intermoleculares, forças intermoleculares. Qual é a força intermolecular que ocorre neste caso? Água, que possui a ligação OH, com glicerina, por exemplo, que também possui a ligação OH, ou com a outra substância aqui que também possui ligações OH. Então, se você está familiarizado com o assunto de forças intermoleculares, logo você vai perceber. Força intermolecular, quando a gente tem a presença de ligações entre oxigênio e hidrogênio, são as ligações de hidrogênio, antigamente chamadas pontes de hidrogênio, mas que hoje você deve chamar ligação de hidrogênio. Questão então bastante simples, desde que você tivesse um contato mínimo anterior com o assunto forças intermoleculares. Resposta letra E. Esta foi a segunda questão de Química da FUVEST 2014, primeira fase. Olha só, você tem aqui uma molécula parcialmente representada. Então você que gosta de biologia, está vendo adenina, timina, você já sabe, são bases nitrogenadas que estão emparelhando. E como é que elas se ligam? São moléculas. Não se trata de ligação entre átomos. Então, o tipo de ligação entre elas não é uma ligação do tipo covalente ou iônica, e sim uma força intermolecular. Qual é a força que representamos por tracinho? A força intermolecular, porque a ligação covalente ela é representada por um único traço contínuo, traço pontilhado, força intermolecular. Que força ocorre aqui? Aquela especial, que ocorre entre átomos de oxigênio e hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio, ou flúor e hidrogênio. E como ela se chama? Ligação de hidrogênio. Antigamente era chamada ponte de hidrogênio. Indique a alternativa que relaciona corretamente as moléculas que estão aqui parcialmente representadas e o tipo de ligação. O tipo de ligação já sabemos que é ligação de hidrogênio, o tipo de ligação indicada aqui pela seta. Estamos entre a alternativa A e a alternativa C. Veja, lá da biologia. Timina é uma base nitrogenada que só aparece em moléculas de DNA e não aparece em moléculas de RNA. Portanto, esta molécula que está parcialmente representada só pode ser uma molécula de DNA. Resposta, então, é a alternativa A, onde temos molécula de DNA e tipo de ligação, ligação de hidrogênio. Aqui neste canal há uma aula específica sobre forças intermoleculares, que eu fiz para você que não conhece esse assunto, para você que tem dificuldade de entender isso. Então, da maneira mais clara, mais sucinta, você só precisa dar play e eu tenho certeza, você vai aprender a identificar a força intermolecular. Essa questão é simples, exige que você conheça o básico de forças intermoleculares.
É contado aqui no enunciado uma das maneiras como se mascara a adição de água no leite. A adição de etanol, 2 carbonos et, só tem ligação simples entre carbonos an, termina com ol porque é um álcool. Veja, um pouquinho de química orgânica aqui. Se você não sabe identificar as funções orgânicas e nem dar nome, que é algo simples, então segue para este vídeo que eu estou te recomendando e você vai aprender isso rapidamente. Olha só, então o etanol é utilizado para mascarar a adição de água e o que você tem que saber aqui é: essa fraude não é facilmente percebida devido à grande solubilidade deste composto. Que composto? O etanol, substância composta, porque tem mais de um elemento químico, por isso chamamos de composto. Então a grande solubilidade deste composto, do etanol em água, ela se deve a que tipo de interação? Aqui temos as interações intermoleculares, também conhecidas como forças intermoleculares. Siga para este outro vídeo, onde eu vou explicar para você detalhadamente como saber a força intermolecular a partir do conhecimento da fórmula da substância que você tem em questão e de sua ligação química. Então, que tipo de interação vai ocorrer entre moléculas de água e moléculas de etanol? Moléculas que possuem os grupos OH, NH ou FH, veja só, oxigênio ligado com hidrogênio, nitrogênio ligado com hidrogênio, ou flúor ligado com hidrogênio, moléculas que apresentam em algum ponto delas estas 3 ligações que eu citei, podem fazer as chamadas ligações de hidrogênio entre si. Normalmente, nós falamos de moléculas da mesma substância que fazem essas ligações entre si. Por exemplo, as moléculas de água, elas se unem entre si por meio justamente das ligações de hidrogênio. Mas aqui, a única coisa que muda é que você tem que perceber que são moléculas diferentes, mas não tem problema. Tanto a molécula de etanol como a molécula de água possuem uma dessas ligações citadas, que são fundamentais para que ocorra a ligação de hidrogênio. A questão é a seguinte: por que essas 3 ligações? São as ligações, essas são as 3 ligações moleculares onde há a maior diferença de eletronegatividade possível. Maior diferença do que isso só em ligações iônicas. Isso faz com que apareça uma grande polaridade nessas moléculas. Essas moléculas que apresentam esse tipo de ligação, você consegue ver facilmente um lado delas ficar mais negativo e o outro positivo. Então, se você tem várias moléculas que apresentam esse dipolo, o que vai acontecer? A parte negativa de uma vai apontar para a parte positiva da outra molécula. Elas vão então se atrair, porque cargas opostas se atraem. Isso nada mais é do que atração eletrostática. Então, por isso, a atração eletrostática mais forte que pode ocorrer entre substâncias moleculares chamamos de ligações de hidrogênio. É por este motivo que a resposta deste exercício é a letra D.
Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.